Fala galera destravada, beleza? Então, mais uma vez a gente aqui sem trocar de roupa, olha que legal. Nós gravamos no mesmo dia. É assim, cara, a gente faz do jeito que dá, né? Pra não deixar vocês sem vídeo, olha só como a gente se importa com vocês. Beleza, galera? Nós estamos aqui com mais um vídeo do Destravados na Palavra. Não sei por que eu tô falando assim. Você é retardado por acaso? vou até cuspir em mim aqui, velho. Cara, Destravados na Palavra. Hoje a gente vai estar falando sobre um negócio muito legal. Cara, ponto fraco dos heróis. Ponto fraco dos heróis. Outro dia eu tava lendo uma lista dos piores pontos fracos dos super-heróis, cara. Os piores. Tem uns que são pior que o horríveis, outro, cara. né, Um pior que o outro, cara. E você? Qual é o seu ponto fraco? 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 Sem mais delongas, sem brincadeira, galera. Vamos lá, puxa a vinheta. A vinheta! Estamos de volta, galera. É isso aí. Cara, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ponto fraco. E para falar sobre ponto fraco, né, na Bíblia, a gente traçando esse paralelo com a história dos heróis, qual o ponto fraco dos heróis e tal, a gente tem uma passagem de um herói bíblico. Sim, que é Sansão. Lá em Juízes, no capítulo 14. Exato. Né? Você pode acompanhar no capítulo 14. Acompanha no capítulo 14, e a partir do versículo 5 é um trechinho pequeno só, que fala a respeito do quê? Que Sansão, ele era nazireu, a gente sabe disso. Separado Né? por Deus, Era e tudo separado por mais. Deus e tudo, e tinha algumas Ungido do coisas Senhor. que o nazireu não podia fazer. Exato. Né? Uma das coisas era, tipo, chegar perto de vinho, velho. Vinho, uva, matéria-prima, de tudo aquilo que os caras vinho, não podia do chegar mel. perto. Ele não podia. Não podia. E aí o que Sansão fez? Ele foi buscar uma esposa no meio dos filisteus lá, Isso. né? Fazia Intima parte de um, sim, era um planejamento, né, de Deus. de Deus, porque Sansão ele tinha que libertar o povo judeu das mãos dos filisteus. Então ele Isso. estava buscando sempre uma ocasião para tretar com os filisteus e derrubar eles, né? Essa era a função, né? Era Exato. o plano de Sansão e de Deus para a vida dele. E aí, cara, ele foi descendo no caminho de Timna lá e ele passou perto, cara, da vinha de Timna. Exato. E o que aconteceu lá, quando ele estava lá perto da vinha? Quando ele tava lá perto da vinha, um leãozinho veio dar uma cheirada no cangote dele lá. Exatamente. E ele teve que lutar com o leão, cara. Né? E depois ele acabou fazendo uma outra borrada ainda, depois quando ele volta no caminho, né, que decorre Ainda pega do cadáver, né, e come que ele não o mel. podia também não mexer podia também, né? no cadáver. Mas é Então- assim que acontece, né? Veja bem, a palavra de Deus ela narra que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele conseguiu rasgar o leão. Como se fosse um cabrito. Exatamente. Olha só como a Bíblia narra isso. Cara, a gente vê por aí muitos super-heróis aí. O Superman, por exemplo, ele tem o lance da Kryptonita. Uma pedra aí. Né? O Lanterna Verde, ele tem o lance do amarelo, né? Da cor amarela. Não é do anel amarelo, é a Da cor amarela. Mas depois que o Hal Jordan ele se apossou lá com o Parallax e tudo mais, esse problema foi, parece que extirpado. Uhum. Teve uma época que o Thor ele não podia ficar longe do martelo dele, velho. Porque Que viagem é essa, velho? se ele ficasse longe do... Se fosse agora no filme do Thor, ele ficava ficava lascado. perdido, ele ficava longe, Quebra o aí martelo. ele ficava assim fraco e sem poderes. E a Mulher Maravilha antigamente não podia ter as mãos amarradas. Que legal. Palmas. A força de Sansão estava no cabelo dele, que era um sinal de Deus para o Nazireu. O Nazireu não Nazireu. podia cortar o Podia cabelo. cortar o cabelo. Ele era um cara protegido ali, escolhido pelo Senhor, e a força vinha do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Sansão. Sim. E aí, cara, qual é o ponto fraco seu? Qual é o teu ponto fraco, cara? O ponto fraco, se a gente pudesse dar oportunidade para a galera falar aqui, eu acho que nós mesmos também teríamos muita história para contar. Claro, com certeza. Coisas e tombos que a gente já levou, porque o fato não é a gente cair, porque cair, o cristão ele acaba caindo mesmo, mas é se manter de pé. Né? Tava dizendo o Daniel Mastral Conseguir no vídeo levantar de dele, novo, né? né? Então, cara, o que a palavra de Deus diz? Essa é uma luta eterna, o cristão contra o pecado. Todos pecaram, destituídos estão, cara, da glória de Deus. Você está em Romanos no capítulo 3, né? Romanos 3, 23 a 24. 23 a 24. Então o que acontece, cara? O pecado é o ponto fraco, cara. E ali é exatamente isso. Quantos de nós, assim como Sansão, não estava lá caminhando num planejamento de Deus, que Deus tinha, Deus tem para as nossas vidas,
Deus tinha também esse planejamento para a vida de Sansão. Até por um momento, os pais ele falaram assim, olha, não tem esposas aqui, não tem mulheres aqui no meio do nosso Você povo. precisa ir lá pro meio dos caras. Às vezes, cara, você está num lugar que você pensa que não tem nada, porque os seus olhos estão tapados, cara. Sua mente, você está cegado com uma única coisa. Você está querendo olhar a grama do vizinho, você está querendo olhar do outro lado, mas às vezes ao seu lado é que está a bênção, cara. É verdade. Aí no caso, tudo bem, Sansão ele estava buscando ali uma oportunidade, mas haverá momentos, cara, em que você vai estar chegando perto da vinha, e se você não estiver preparado como Você Sansão, vai beber o vinho lá. você vai não só beber o vinho, como o leão vai vir E vai comer a sua cabeça. e vai te arrebentar, cara. Essa é a verdade, cara. Cara, o pecado, ele é realmente o ponto fraco do cristão. Sim. Não tem outra coisa. Eu tenho uma coisa, um pastor da minha igreja, né, onde eu frequento, que é meu sogro, ele fala uma coisa e eu acho muito interessante isso, eu acho que isso é uma frase que nós podemos usar na vida do cristão. Você não tem problema, você tem pecado. Exatamente. Não existe problema. As pessoas ficam falando muito Pecado. sobre problema. Não, Mas dá nome. tem um problema. Vamos dar nome? Pecado. 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 Eu já vi ele pregando Pecado, isso. Eu aí. lembro uma vez que ele Entendeu? estava Então lá. você não tem problema, você tem Exatamente. pecado. A nossa luta ela é incessante contra o pecado. E tá aí até uma diferença onde que muitos cristãos falam hoje e usam como muleta aquela questão assim, mas eu sou um pecador, né? Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Cara, isso é uma muleta, não use isso. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Ele abomina Ele odeia o pecado, Cara, mas ama o pecador. Isso não tá na eu tava vendo o Paul Washer pregar outro dia e ele tava falando, cara, isso está errado. Deus odeia quem pratica o pecado, cara. Aí eu pergunto pra você, Todos os coisa que eu pecados até e conversava com destituídos pessoa. estão na glória de Deus. Cara, O deixa eu salário te do perguntar pecado é a uma morte, coisa. cara. Lá em Romanos 6,23 está falando isso, o salário do pecado é a morte. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Quem é que vai pro inferno? É o pecado ou o pecador? O pecado já tá lá, velho. Exatamente. Você entendeu? Então o pecador é quem vai pra lá. Cara, põe uma coisa na sua cabeça. Deus, Ele é santo. Não tem como você ter parte com Deus se você vive em pecado. Ponto. Entendeu? Isso é simples. Eu tenho aprendido muito isso ultimamente, irmão, sabe? A matemática de Deus ela é simples. Se você não tem parte com o pecado, você tem parte com Deus. Se você tem parte com o pecado, você não tem parte com Deus. Ponto. Não tem O dificuldade. pecado em ele entender nos isso. impede de nos aproximarmos de Deus. É o que acontece. Mas glórias a Deus pelo sacrifício vivo Pela graça que nos alcançou, de Jesus né? Cristo na cruz do Calvário, cara. Deus se fez homem, viveu entre nós como homem, de carne e osso, como eu e você. Ele foi tentado de todas as formas, cara, mas ele não pecou jamais. Nele não havia pecado. Por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, cara, na cruz do Calvário por mim e por você. E nós somos Por justificados. pessoas que estavam vivendo, pelos que já tinham vivido, que estavam vivendo na época, pelos que vivem hoje, pelos que viverão ainda para frente. Sim, com certeza. Esse é um sacrifício pela eternidade, cara. É o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como diz a palavra de Deus. Sim, Por causa claro. disso, cara. É um sacrifício que está em memorial eterno e ele é totalmente capaz de livrar você do pecado e de toda a injustiça. Justificados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eterno, né? A gente tem que lutar, queridos. Por isso, não fale mais isso. Eu sou um pecador mesmo. Não, fala eu sou um santo, lutando contra o pecado. Porque eu quero ser santo para Deus. E os super-heróis, eles sempre fugiam dessas coisas, Fugiam né? dessas Poxa, coisas. não, Kryptonita tá aqui, eu vou pra lá. Energia amarela tá pra cá, eu vou pra Eu lá. vou ali também. Às vezes eles tinham que enfrentar o inimigo já tinha preparado aquele plano. Só o que inimigo, eles estavam preparados também. o inimigo tem sempre planos, cara, preparado para te derrubar. Porque apesar de ser moda ficar falando do diabo hoje, o diabo virou popstar como série Lúcifer e tudo mais, Isso, é. cara, não se iluda. O diabo ele veio para realmente detonar, ele odeia você. Ele Isso é literalmente verdade. nos odeia, cara. Ele quer ver você assim como fezes de cachorro. Ele quer pisar em cima de você. E cara, se a gente tem algumas dicas para dar para vocês nesse dia de hoje, para que você vença o pecado, é coisa simples. O que a gente pode falar? Primeira coisa, confessar. Cara, pecou, Arrependa-se. você tem que reconhecer. A humildade é assim o ponto principal, cara. Reconhecer e confessar. E aquele que confessa e abandona, esse alcança misericórdia, cara. É curado. Eu vi uma palavra do Rodolfo Abrantes muito bacana falando sobre isso.
Pecou, caiu, cara, as pessoas se afastam. Não, muito pelo contrário. Pecou, caiu, chega junto de Deus, cara. Chega junto. Pecou, cara, eu pequei, cara, eu caí, cara, eu tô aqui, ó, eu não quero mais saber de nada. Se arrependa. Né? O arrependimento, queridos, não é remorso. Não é cair na concupiscência do pecado, ou pecar deliberadamente. Muito cristão tem feito isso hoje. Peca, e no outro dia ele pede perdão para Deus e ele peca de novo. E no outro dia ele peca de novo, e peca de novo. Irmãos, você tem que lutar contra isso. Lute. Se você pecar no outro dia de novo, arrependa-se. Não desista. Não desista. Não desista. E confesse. Tem um Eu parceiro acho que de até oração. o último dia das nossas vidas, nessa terra, se o Nós Senhor vamos lutar. Jesus não nos buscar antes, nós vamos estar lutando contra o pecado, cara. E nós vamos e luta, cada dia após um dia, cara, vitória, caiu, levanta, aprenda. Cara, tem uma hora que a gente tem que caminhar. É isso. Eu ouvi uma coisa esses dias do pastor Rosenberg lá na igreja, né? Um abraço, pastor Rosenberg, família quadrangular. Eu ouvi esses dias uma palavra que ele disse assim: Deus não exige de você perfeição, mas Ele exige de você progresso. Eu achei isso muito interessante, cara. Nós temos que progredir, cara. Não adianta a gente ficar... A vida cristã trás, é cara. evolutiva. É né, cara? evolutiva. É Você gradativo. Você é tem constante que... transformação. É constante transformação. Meu sogro fala isso também, é uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, se você acordou hoje e está do mesmo jeito que ontem, reveja seus conceitos. O reconhecimento e a necessidade de que você sem Deus não pode fazer nada é o ponto principal, né, que é a humildade. Confessar, arrepender-se e confessar, que faz parte também da humildade, cara. E aí você busca Deus. Chega junto, busca Deus na palavra, em oração. Peça ajuda, peça cara, ajuda. não é verdade? Tem Confessar os parceiro vossos de pecados oração. uns aos outros para que Porque vocês você sejam curados. seja curado. Não adianta você ficar carregando isso. Ô irmão, vem cá, pô, me ajuda aí em oração, caralho. Essa semana aconteceu isso comigo, Essa nesse para que o dia Espírito aconteceu Santo de isso Deus comigo, me ajuda em oração. te mostra uma pessoa que você possa confessar esse pecado. Não sai confessando para todo mundo também. Nossa. Tem gente aí que quer. É verdade. Nós fizemos um vídeo falando sobre a formação da Liga da Justiça e tal, e um dos lemas, o que está, aliás, até no pôster da Liga da Justiça, era assim, que eles não podiam salvar o mundo sozinho. Exatamente, cara, você não pode ser crente sozinho. Pode ser crente a salvação ela é individual, cara, mas Você igreja aceita. é o corpo, cara. Depois ela passa a ser participativa, conjunto. É conjunto, cara, é coinonia, cara, viver em comunhão, cara, você Isso aí. precisa disso. Cara, viva na palavra, busque a palavra, ore, como o Digão já disse, pratique a palavra, tá? Jejue. Jejue porque você tem saudade de Deus, não porque você está precisando de uma porta de emprego. Jejue porque você tem saudade de Deus. Busque a Deus pelo que Ele é, e aí você vai ter dele o que Ele tem. A verdadeira Essa é a batalha verdade. espiritual realmente não está em atos proféticos ou aquelas Não, coisas não, e tal. não. A verdadeira batalha espiritual, cara, talvez não esteja nem quebras disso, daquilo outro. A verdadeira batalha espiritual está em você fazer, cumprir a palavra de Deus, seguir os passos de Jesus, ser imitador de Jesus Cristo, cara. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Beleza, galera? Então é esse o assunto de hoje. Lutar contra o pecado, ponto fraco do cristão, ponto fraco dos heróis. Pensa muito nisso, deixa seu comentário, fala aí o que você acha do que a gente falou. Se você tem outras passagens bíblicas que você quer compartilhar, compartilha com a galera aí. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativa o sininho das notificações, segue a gente na página lá do Face, canal Destravados, e é isso aí, galera. Tamo junto, fiquem na paz. Um forte abraço, Deus abençoe vocês. Até o próximo. Falou!